Olá pessoal, somos um grupo de alunos da Universidade Estadual de Roraima, do curso de Medicina, e vamos falar sobre câncer de colo e reto na disciplina de Princípios Básicos de Oncologia, ministrada pelo professor Igor Nassi, e o grupo é composto pelo aluno Igor de Andrade Melo, Yuri Moraes Leite e Jefferson Almeida de França. O câncer coloretal ele vai abranger tumores malignos no intestino grosso, sendo considerado aí uma das neoplasias mais comuns em diversos países e o quarto tipo mais comum no Brasil. Grande parte desses tumores se inicia a partir de pólipos, lesões benignas que podem aí crescer na parte interna do intestino grosso. Vocês podem ver na figura abaixo a anatomia do intestino grosso, com o colo ascendente, na ponta aí o apêndice, o cólon transverso, o colo descendente, o cólon sigmoide e o reto mais na parte final. Qualquer pessoa pode desenvolver o câncer de colo retal. Então existem vários fatores associados a um risco maior para a doença. Dentre esses fatores eu tenho alguns esporádicos e modificáveis, como dieta, obesidade, sedentarismo, uso do tabaco e uso do álcool. E tem também fatores de risco hereditários ou não modificáveis, como a história pessoal ou familiar dos pólipos coloretais. Condições como a síndrome de Lynch, história pessoal de doença inflamatória intestinal, origens raciais, étnicas e a presença do diabetes tipo 2. Então, dentre esses fatores, eu tenho tanto os esporádicos quanto os hereditários. A gente tem essas alterações histológicas aí no intestino no intestino grosso, causando o câncer do colo retal, como vocês podem ver na imagem à direita. O rastreamento do câncer do colo retal contribuiu substancialmente para as tendências de queda na incidência da mortalidade desse tipo de câncer nas últimas 2 décadas. O valor clínico do rastreamento é refletido na sua capacidade de prevenir o que? A morbidade, a mortalidade e o custo excessivo no tratamento desse câncer, que é um câncer tratável e na maioria dos casos é curável. Existe um possível efeito aí dentre os estudos protetores do uso de aspirina e outros anti-inflamatórios não esteroides contra o desenvolvimento de adenomas e câncer do cólon e reto. O exame de colonoscopia, como vocês podem ver aí na imagem sobre prevenção do câncer de cólon retal, ele é um procedimento que usa uma técnica semelhante à endoscopia. É um procedimento endoscópico também, através aí da imagem, né? E tem como objetivo analisar principalmente o intestino grosso e o íleo terminal. Como é que esse exame é feito? O paciente é sedado e durante o procedimento é introduzido ali o colonoscópio, ou seja, ali um tubo flexível, como vocês podem ver também aí na imagem, né? É introduzido ali pelo ânus e esse tubo ele tem cerca de 1 metro de comprimento e 1 centímetro de diâmetro e na ponta ele tem ali uma pequena câmera. Então a colonoscopia ela vai ser indicada para identificar ali lesões, sangramentos e pólipos localizados nessa parede intestinal, além do exame ali de sangue oculto nas fezes. Também vai ser bem importante para o rastreamento desse câncer. O tipo histológico mais prevalente vai ser o adenocarcinoma. E o que é esse adenocarcinoma? Ele vai ser ali um tumor maligno que pode atingir ali todos os órgãos, na verdade, do corpo, né? Pulmões, o próprio intestino que a gente está falando agora, pâncreas, fígado, colo do útero, dentre outros órgãos aí do corpo humano. Dizemos que o adenocarcinoma ele vai ser um tumor derivado aí de células glandulares epiteliais e secretoras. O tumor ele normalmente vai começar como pólipo benigno, como nós já falamos, que pode vir aí a se tornar canceroso com o desenvolvimento dos chamados pólipos adenomatosos ou adenomas, os tipos mais propensos a se transformarem em câncer e os pólipos hiperplásicos e pólipos inflamatórios, que em geral não são aí considerados pré-cancerosos, né? O carcinoma epidermoide do reto é mais raro e tratado ali normalmente com semelhança ao carcinoma epidermoide do canal anal. Com o tempo, as células em divisão nesses pólipos, elas podem acumular mudanças genéticas suficientes
pelas quais adquirem a capacidade de invadir a parede intestinal. E essa vai ser uma marca registrada do câncer coloretal. E eventualmente pode se tornar aí mais alterada, né, e se espalhar para os linfonodos locais. E finalmente aí ocorrer a metástase em locais distantes. Né? Vocês podem ver aí na imagem dois tipos de pólipos, né, que podem ser aí sésseis, como a gente pode observar na imagem A, que é um pólipo séssil, plano e serrilhado. Esses pólipos sésseis são os tipos de pólipos que vão apresentar uma base mais larga que o normal. Ou pedunculados, como nós observamos aí na imagem B, que vão possuir uma morfologia semelhante a um cogumelo, com tronco e cabeça. Como esses pólipos eles vão evoluir? Né? Os que o fazem, né, essa progressão completa, aí levam vários anos ou mesmo uma década. Esse pólipo, então, ele vai proliferar, né, o tamanho vai aumentar e as mutações genéticas e mudanças epigenéticas podem ali começar a se acumular. E isso vai ser refletido por uma displasia citológica e histológica, como nós podemos observar aí na imagem. À medida que esses danos ao DNA celular aumentam ao longo do tempo, as características da displasia de alto grau podem se desenvolver, o que conota em um alto grau de risco para progressão para um carcinoma invasivo, como nós percebemos aí no último estágio desse desenvolvimento. Vocês podem ver aí na imagem um pólipo que começa com um pólipo adenomatoso, passa para uma displasia, aí eu tenho uma malignização, um adenocarcinoma e o câncer invasivo. Né? Nós podemos ver esse desenvolvimento nessa figura que vocês estão observando agora. De acordo com a arquitetura do tecido, estrutura glandular, pleomorfismo celular e padrão da secreção de muco, o adenocarcinoma ele pode ser categorizado em 3 graus de diferenciação. Bem diferenciado, que seria aí o grau 1, moderadamente diferenciado, grau 2, e mal diferenciado, que seria o grau 3. Né? Esse bem diferenciado ele vai possuir uma estrutura própria e pouca capacidade invasiva. É o tipo com melhor prognóstico. O moderadamente diferenciado ele possui um grau maior ali de invasão do tecido ao redor. E o pouco diferenciado é o tipo mais invasivo, com anormalidades ali no processo de diferenciação, com as células normais ali do organismo. Então nós podemos classificar dessas 3 formas aí o adenocarcinoma. No que diz respeito ao diagnóstico, como todo tipo de câncer, a investigação de sintomas suspeitos pelo exame físico e o rastreio da população em grupos de risco são fundamentais para a diminuição da mortalidade e evitar que o câncer evolua mais rapidamente. Para auxiliar nesse diagnóstico, existem diversos exames complementares que vão ajudar. Um deles é a colonoscopia. A colonoscopia é o principal exame, ou seja, é o exame padrão ouro para verificar as lesões que possam vir a existir ali naquela região de cólon ou reto. Também nós temos a retossigmoidoscopia, que ela vai servir basicamente para visualizar a região do sigmoide e algumas partes ali do reto. Na população de baixo risco, que é aquela que tem pouca probabilidade de desenvolver o câncer, anualmente é necessário que essas pessoas façam a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Temos também a polipectomia endoscópica, que ela vai reduzir a incidência desse câncer em até 90% e vai reduzir em até 100% as chances de morte. Deve ser o primeiro exame a ser feito nas pessoas que têm um alto risco de câncer a partir ali dos 40 anos de idade. Outros exames que vão ser fundamentais ali para o diagnóstico são a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, que são exames de imagem que vão auxiliar no diagnóstico de câncer de cólon e reto. Também nós temos o enema opaco, que é um exame radiográfico no qual se ingere um contraste oral que vai percorrer o caminho do alimento, vai acompanhar aquele alimento ali ao longo do trato digestivo, indicando quando houver ou não lesões ali naquela região. Nos pacientes que já foram diagnosticados com câncer de cólon e reto, esses pacientes vão ser submetidos à ultrassonografia transretal, que vai ser fundamental para avaliar a extensão do tumor ali na parede do intestino e do reto. Já no que diz respeito ao estadiamento, o principal objetivo do estadiamento no câncer
é de identificar não somente a extensão daquela lesão primária, mas também a distância que se vai ter quando for escolhido o tratamento. Além disso, podemos avaliar a profundidade que aquele câncer obteve no curso da sua doença. O estadiamento também ele é fundamental para nós definirmos o tipo de tratamento, se vai ser necessário uma cirurgia de ressecção e avaliar o prognóstico daquele paciente. O estadiamento ele compõe as fases pré, intra e pós-operatória, em que a fase pré-operatória tem como principal objetivo identificar a extensão local e regional da lesão e também pesquisar a extensão e a presença ou não de metástases ali naquela região do organismo, seja por meio de exames complementares ou não. Já a fase intra e pós-operatória, ela tem como principal objetivo para a gente estabelecer o prognóstico daquele paciente. Como nós já sabemos, né, o estadiamento ele tem várias classificações. Nós temos as classificações de TNM e a de Dux e Eschler-Kohler. Aqui na imagem a gente pode observar o estadiamento levando em consideração o sistema de Duke e de Eschler-Kohler, na qual os estádios do câncer de cólon e reto vão de 1 a 4, quando o estádio 1 o tumor está confinado à mucosa ou à camada muscular do cólon e reto. No estádio 2, o tumor está confinado à serosa, que vai revestir o cólon ou reto ou atingir os órgãos vizinhos. O estádio 3 é quando já há um comprometimento dos linfonodos próximos ao cólon ou reto. E no estádio 4, quando há comprometimento de órgãos distantes, que é a característica principal da metástase. Já o sistema TNM, né, que é do American Joint Committee on Cancer, nós temos que diversas fases, desde quando o tumor está na fase primária, aí tem várias subclassificações, também temos as fases de linfonodos regionais com suas diversas subclassificações, e a fase de metástase à distância, com suas diversas também subclassificações. No tocante aos marcadores moleculares para o câncer de cólon e reto, sabemos que eles vão auxiliar ali no diagnóstico e eles vão ser secretados pelo tecido neoplásico em questão, que no caso aqui é do câncer de cólon e reto. E eles vão poder ser detectáveis nas células e nos tecidos orgânicos. Podem ser hormônios, ácidos nucleicos, poliaminas, antígenos, enzimas, proteínas e até lipídios específicos que vão estar ali naquela membrana das mucosas do cólon e do reto. Temos diversos exemplos, diversos marcadores moleculares para o câncer de cólon e reto. Os principais são o CEA, que é o antígeno carcinomo embriogênico, e ele foi descoberto ali na década de 1960 e ele tem como principal objetivo avaliar o diagnóstico do câncer coloretal. Nós também temos o CA242, o CA199 e o CA724. Esses marcadores eles são diagnosticados por anticorpos monoclonais específicos. Também temos as citoqueratinas, que são constituintes ali da arquitetura estrutural da membrana celular, e eles vão estar aumentados no soro na vigência desses cânceres de cólon e reto. Como principais exemplos, nós temos os TPA, TPS e TPM. Também temos o fator de crescimento vascular endotelial, que é o VEGF, e quando as neoplasias estiverem ali no seu período de crescimento, naquelas fases que nós já vimos, esses tumores vão secretar substâncias, que no caso aqui é o fator de crescimento, que vai poder ser detectável a partir de vários exames. O principal marcador que nós temos, que é bem específico para o câncer de cólon e reto, é o BAT26. Esse marcador ele é bem específico para o câncer de cólon e reto e ele é bem fundamental para o diagnóstico dessa neoplasia. Sobre a epidemiologia no Brasil do câncer de cólon e reto, nós temos que em 2020 foram relatados 34.280 casos, tornando o câncer de cólon e reto a terceira neoplasia mais comum entre os homens e a segunda entre as mulheres. Já em relação aos óbitos, os dados mais recentes que nós temos datam de 2017, em que houve 9.207 óbitos por câncer de cólon e reto em homens e 9.660 em mulheres.
Aqui na imagem à esquerda, nós podemos observar a representação espacial das taxas ajustadas para os homens, em que as cores mais intensas é onde há maiores incidências de câncer, e aqui na imagem à direita nós temos uma representação das incidências de câncer entre as mulheres, nas quais as cores mais intensas é onde nós temos maiores números de mulheres com cânceres de cólon e reto. Bom, pessoal, no que diz respeito ao tratamento, temos algumas diferentes abordagens terapêuticas que dependerão de fatores, como o tipo do câncer, estágio que está, o quão infiltrado está, se é local ou abrange tecidos adjacentes, ou seja, se há metástase ou não. Então, a partir desses fatores, a abordagem terapêutica será decidida de forma a conciliar o tempo de sobrevida, prognóstico para o paciente e probabilidade recidiva neoplásica, que é proporcional ao estágio do câncer. Dentre tais abordagens, podemos ter a abordagem cirúrgica, a quimioterápica, a radioterápica ou a associação entre elas. Em casos onde a intervenção cirúrgica é necessária, o procedimento mais comum é a realização da colectomia videolaparoscópica, por ser menos invasiva e com as mesmas taxas de sucesso da laparotomia, que é a cirurgia aberta. Os objetivos primordiais do tratamento cirúrgico são a ressecção ampliada do segmento colônico envolvido, com a remoção dos linfonodos na área de drenagem do mesmo, no caso de ser um câncer de cólon, né? Então, a colectomia basicamente é a remoção da parte do cólon acometida pelo câncer, no caso do câncer de cólon, como podemos ver na imagem abaixo. E pode ser uma colectomia parcial ou total, onde toda uma porção do cólon, ou parcialmente, pode ser retirada, seja ela o cólon ascendente, um cólon transverso ou descendente. Aqui nessa imagem abaixo nós podemos ver que o cólon descendente foi todo removido, né? E foi ligado para que haja aí tentar mitigar aí esse aspecto anatômico do cólon, né? Então é chamada colectomia esquerda. Para casos de câncer de reto, no caso, é realizada a retossigmoidectomia, já em casos avançados da doença e ou dependendo daqueles aspectos supracitados como estágio, infiltração e metástase. Pode haver até mesmo uma exanteração pélvica em caso de expansibilidade do tumor para órgãos adjacentes, ou seja, se há metástase. A exanteração pélvica é um procedimento radical e que remove ali a bexiga urinária, a uretra, a vagina, o cévix, o útero, ovários, enfim, é bem radical. Aqui é outra exemplificação de colectomia. No caso, nós temos uma colectomia direita, onde o cólon ascendente ele é removido e assim emendado, entre aspas, né, com o cólon transverso. E aqui uma sigmoidectomia, né, onde o sigmoide é retirado e a parte do reto ali já é inserida, no caso, cirurgicamente com o reto. Quanto à quimioterapia, ela é administrada para regredir o crescimento do tumor, bem como aliviar os sintomas causados por tal crescimento e disseminação para outros órgãos. É utilizado como adjuvante à ressecção cirúrgica para potencializar a cura e regressão do câncer. O ponto negativo é que não destrói apenas células tumorais, mas também saudáveis. Em casos de metástase, é a melhor opção paliativa para uma melhor sobrevida dos pacientes. Os principais medicamentos utilizados no tratamento são o 5-fluorouracil, chamado 5-fu. Ele é estudado aí desde a década de 50, que é extraída da mostarda nitrogenada e ela foi sintetizada pela primeira vez e utilizada em tratamento em 1957. Desde então, ela é utilizada aí pela eficácia na destruição de células tumorais. Nós temos também as fluopirimidinas, mais conveniente por ser de utilização oral, sendo que a 5-fu é endovenosa. E ela aumenta ali, tem uma atividade de aumentar a concentração da 5-fu dentro da célula, e isso potencializa aí o potencial de destruir células cancerígenas. As fluopirimidinas mais conhecidas são a capecitabina e o uracil-tegafur, chamado de UFT. Nós temos também drogas de alvo molecular, e elas foram de grande avanço no tratamento do câncer, pois é dirigida aos ligantes, ou seja, fatores de crescimento, e aos seus receptores, ou ainda às moléculas envolvidas nas suas vias de sinalização intracelular, como a tirosina quinase, que tem papel fundamental ali nas vias de sinalização responsáveis pela fosforilação de substrato e transdução de sinais.
utiliza-se geralmente anticorpos monoclonais para tal. A terapia direcionada contra o VEGF, que é o fator de crescimento vascular endotelial, né? Esse VEGF vem da sigla em inglês, Vascular Endothelial Growth Factor, e também são utilizados anticorpos monoclonais dirigidos contra esse VEGF, perdão. Quando associado à quimioterapia com o ciclo full, o bevacizumab, que é uma droga aí conhecida pela inibição do VEGF, resultou aí em maiores taxas de resposta, tempo para a progressão e sobrevida global mediana em relação a um ciclo full usado isoladamente. Nós temos também terapias direcionadas contra o EGFR, que é o Epidermal Growth Factor Receptor, que é o receptor do fator de crescimento epidermal. E também são utilizados anticorpos monoclonais que são direcionados para esses receptores. Então nós temos aqui uma exemplificação, né, do bevacizumab, ele atuando diretamente sobre o fator de crescimento vascular endotelial. E aqui também um anticorpo monoclonal atuando sobre os fatores de crescimento, né? E isso vai impedir que haja essa cascata de sinalização para que promova ali o crescimento desordenado nas células, né? E assim tentando reduzir essa aceleração do crescimento dessas células desordenadas, que é o câncer. E nós temos também a terapia molecular, né? Que nada mais é do que a combinação dessas drogas-alvos. Ainda se tem estudos atualmente em fase 2 e fase 3 que visam a viabilidade da abordagem terapêutica em cânceres metastáticos. E como as últimas, digamos assim, últimas intervenções que estão sendo pesquisadas, nós temos a HIPEC, que é a Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy, que é um método, né, que consiste na ressecção cirúrgica do câncer. E então a cavidade abdominal ela é infundida com drogas quimioterápicas aquecidas. Acredita-se que, além de os quimioterápicos estarem em contato direto com as células cancerígenas, o calor vai ajudar ali nessas drogas a trabalharem melhor. Há uma melhora aí na sobrevida de alguns pacientes utilizando esse método, como diz aí o American Society of Cancer, né? Nós temos também a infusão quimioterápica via artéria hepática, né, que é o reiki, na sigla em inglês. E ele é utilizado em cânceres coloretais que se espalham para o fígado e não podem ser removidos cirurgicamente. Esse método ele consiste ali em posicionar um catéter próximo à artéria hepática para injeção direta de quimioterápicos ali na parte do fígado acometido com o câncer, né? Então, nas considerações finais, nós temos que aí o câncer coloretal ele é de extrema importância aí, né, que a gente deve estudá-lo. Ele acomete pacientes em diversos estágios da vida. E por possuir um padrão de desenvolvimento silencioso, é diagnosticado muitas vezes já em estágios avançados. Então, quanto mais é aprimorado os métodos de diagnóstico, melhor o prognóstico para o paciente, certo? A pesquisa com câncer coloretal ela não para, no sentido de encontrar as melhores formas de diagnóstico e tratamento. Então, nós temos aí o papel tanto da ciência quanto do serviço de saúde de estar promovendo, de melhorando sempre os métodos de diagnóstico, nas notificações compulsórias para a gente estar tendo controle de como que está o avanço desse câncer na população. E é isso, pessoal. Espero que tenha contribuído para o conhecimento de todos. Um abraço, até mais.